Queridos, como estamos? Tudo bem? Eu sou Vinícius Ravani e esse é o nosso canal literário, o Livro Nosso de Cada Dia. Começar essa resenha dizendo para você, na verdade fazendo uma pergunta para você. Você é uma pessoa que tem facilidade de chorar? Ou é uma pessoa que tem dificuldade de chorar? Eu me enquadro nesse segundo grupo. Eu tenho dificuldade de chorar, eu não choro com tanta facilidade. Mas essa retenção de lágrimas foi quebrado por esse livro que eu quero fazer a resenha dele hoje. O livro chama-se O Peso do Pássaro Morto e ele é da Aline Bay. É um livro muito legal, fácil de ler, tem uma pegada extraordinária. Esse livro foi vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura de 2018. Um livro muito legal da editora Nós. E eu achei esse livro assim de uma pegada violenta. Parece que esse livro é o livro de inauguração dessa escritora, Aline Bay. E já quero dizer para ela, cara, continue escrevendo que você escreve bem demais. É muito bom o livro dessa mulher. E esse livro ele tem uma pegada interessante. Deixa eu mostrar umas coisas aqui. Tá vendo aqui esses números aqui na capa aqui? 8, 17, 18, 28, 37, 48... Aqui em cima tem 49, 50 e 52. Isso tem a ver com o livro. Tá vendo como que está escrito O Peso do Pássaro Morto? Também tem a ver com o livro. Ele é escrito assim, quase que numa forma, acho que não dá para pegar direito, numa forma de poema, de versos, embora não seja assim o livro. Esse livro ele narra a história de uma pessoa, de uma menina que começa com 8 anos e vai findar com 52 anos. E esse livro ele trabalha muitas coisas que eu acho assim extremamente interessante. Antes de eu fazer a resenha do livro, antes de você entender alguma coisa sobre esse livro, você que ainda não viu, eu já quero dizer para você uma coisa. Leia o livro, leia o livro, leia o livro. Leia o livro, esse livro vale a pena você ler, vale a pena você pegar esse livro, entregar para sua filha ler, vale a pena pegar esse livro e dar de presente para alguém, porque esse livro, entre tantas coisas, na minha percepção de leitor, que nem é lá essas coisonas todas, ele ensina muita coisa para a vida. Esse livro começa narrando a história e tem muitas falas interessantes nele, narrando a história desse personagem, ou dessa personagem, que a gente não sabe o nome dela. É interessante, a Aline conseguiu escrever um livro que faz a gente chorar, que quebra a gente todo, e a gente não sabe nem o nome da moça, da personagem. Ela começa com 8 anos de idade, e já nos 8 anos de idade tem algumas cenas interessantes, bem corriqueira do nosso dia a dia. Ela mora em frente à casa do seu Luiz. O seu Luiz é um moço, né, casado com Dona Rose e tal, e ela vai lá visitar o seu Luiz e ela descreve aqui a casa dele, como é que ele era, como é que a casa dele era, a questão dele ter um problema nas vistas. Depois o livro passa para os 10... Aí não, antes, nesse livro aqui, nos 8 anos, aí ela perde uma amiga chamada Carla, que é uma amiga de escola. Ela estudava, tinha muito medo, e essa menina ajudava ela, e de cara ela já perde a menina. E engraçado que ela, não é spoiler não, ela perde a menina e a perda da menina envolve um cachorro. Depois passa-se o tempo, ela vai para os 17 anos, 18 anos, começa aquela idade de colegial, de estudar, ela vai estudar, tem outras amigas, começa a namorar com um cidadão aqui chamado Pedro, e tudo começa por causa de um show. Na verdade começa quando na escola ela perde essa amiguinha dela chamada Carla, e eles não explicam para ela o que significava morrer, ela não entendia isso, e isso vai desenvolvendo. Aí tem uma questão de uma redação que ela faz, dizendo que a cura não existe, né? Não existe cura para os problemas da vida. E deixa eu só contar a primeira história, depois eu faço uma aplicação. E aí depois ela vai para os 17 anos, 18, ela arruma esse namorado, tem uma festa, essa festa acaba virando o problema da situação, aí é bem moderno, contemporâneo. Aí nessa festa ela acaba tomando uma atitude, e essa atitude faz com que os coleguinhas, e sempre tem aqueles coleguinhas envoltos, né, tiram foto, manda para o namorado dela, e aí a tragédia acontece. É aí que começa o fim da vida dessa mulher, começa na atitude desse moço, que aqui é chamado de Pedro.
a atitude dele. Ele toma uma atitude meio que de vingança contra a vida dela, e essa vingança vai marcar a vida dela para sempre. Até chegar aos 52 anos, a vida dela é marcada por essa atitude que o Pedro faz com ela. Depois, desenrola-se a vida dela, aí dos 18 para frente, ela vai ter um filho, e esse filho vai acabar, o Lucas, né, vai acabar sendo criado pela Beth, que é uma mulher que mora em frente à casa dela. Tem muita coisinha interessante. E aí depois o filho passa em Ouro Preto, vai estudar em Ouro Preto, eles são de São Paulo, vai para Ouro Preto, e ela vai ficando distante, até que a cena que vai caminhando para o final é interessante, que ela vai visitar o filho, ou pelo menos ela combina de ir visitar o filho, mas no meio do caminho ela vai dando uma crise, um ataque, uma fobia, para num posto de gasolina, e ela encontra lá um cachorro, e esse cachorro está lá todo verrugoso, todo cacareco, todo sarnento, e ela pega esse cachorro, põe dentro do carro, dá o nome dele de Vento, e aí a história dela começa a ficar por conta desse cachorro, que é o Vento. Não tem como fazer uma resenha desse livro sem, contudo, dar algum spoiler, nem que seja pequenininho. Mas eu queria agora fazer uma aplicação desse livro. O que é que esse livro trabalha? A primeira coisa que esse livro trabalha são os múltiplos problemas da vida. O primeiro problema que eu percebo aqui é o problema da morte. Ela enfrenta muito de perto a morte. Ainda quando criança morre a Carla, o seu Luiz, que é vizinho dela, morre. No livro depois os pais morrem. Então essa questão da morte é muito bem trabalhada aqui no sentido da autora. A autora trabalhou muito bem a morte, mas a personagem não aprendeu desde pequena a lidar com a morte. Depois nós vamos ver o problema das atitudes, às vezes, irrefletidas que a gente toma, né? Ela vai numa festa, um show de rock, e nesse show de rock acaba que tomando uma atitude lá num grupo, e aquilo desencadeia uma reação que vai culminar em toda a desgraça da vida dela, porque os amigos que não são amigos dela e do namorado dela, do Pedro, acabam fotografando o que ela faz e manda essa foto para o Pedro, e o Pedro já na segunda-feira começa a atazanar. Então a primeira coisa que eu percebo aqui de aprendizado, a gente precisa procurar de forma muito clara ensinar para os nossos filhos, ainda que sejam novos, aqui ela tinha 8 anos, né? 8 anos aqui, sobre a morte. Sabe, a morte, ela vai nos acompanhar e vai acompanhar a nossa história enquanto a gente tiver vida. A morte e a vida, elas vão andar sempre juntas. Depois, uma outra coisa que eu aprendo aqui é a questão de, sabe, o momento. As pessoas fazem um apelo para você viver o momento. Viva o momento, tome suas decisões, faça o que te vier a ter, o que te fizer bem. Viva o momento. Eu já quero pegar esse livro e fazer uma reflexão para você pensar nos momentos. Cuidado com os momentos, com as atitudes momentâneas, atitudes que não significam nada, mas dependendo de quem contar a história, essas atitudes vão tomar assim, uma conotação muito ruim na sua vida. É exatamente nessa festa de rock que ela toma uma atitude de momento e acaba que isso atrapalha a vida dela. Uma segunda reflexão que eu penso é a questão dos pais. Os pais vão num dado dia comer uma pizza e ela, na inocência dela, acaba abrindo a porta da casa dela para o Pedro. Acontece uma coisa muito ruim, eu vou deixar para você ler, mas acontece uma coisa ruim e ela oculta isso dos pais. Olha, nas minhas resenhas eu quero sempre estar fazendo essa pegada da aplicação, aproveitar o que o escritor escreveu e dentro da minha ótica tirar uma verdade para a vida da gente. Ela acaba não contando para os pais uma tragédia que aconteceu na vida dela, e aqui eu quero falar sobre isso. Sabe, a gente precisa criar um canal de comunicação com os nossos filhos, principalmente nossas filhas, e também nossos filhos, porque se o Pedro fez um negócio desse é porque isso para ele era coisa, tipo assim, era cabível de ser feito.
Então a gente precisa trabalhar com os nossos filhos homens sobre valores e trabalhar com nossas filhas, que são meninas, sobre essa questão da confiança e que nós, os pais, somos pessoas que os filhos podem confiar. Pelo amor de Deus, trabalhe com seus filhos o entendimento de que eles podem confiar em vocês. Ela não conta, ninguém fica sabendo o que aconteceu. Ela limpa toda aquela ofensa, sujeira e humilhação e fica calada. Lá para os 18 ela fica grávida, é de um menino. E aí vem um outro problema que eu quero abordar, é o problema da transferência da culpa. Por causa daquilo que aconteceu com ela e o Pedro, ela acabou transferindo para o Lucas o que havia acontecido. E por causa disso, a relação dela com o filho dela se torna uma relação muito ruim, uma relação horrível. Ela começa a ter problemas de relacionamento, ela começa a ter problemas de comparação, porque ela começa a se comparar com as suas amigas. Ela até chega um momento de perguntar: se a Carla tivesse viva, será que ela estava tendo a vida igual a minha ou será que ela teria uma outra vida? Depois, quando ela vai aqui para os 28, ela começa a questão do trabalho, né? Ela vai trabalhar e isso ela faz com que ela seja ausente. Ela percebe que ela é uma mãe ausente quando a vizinha, por nome Beth, vendo o Lucas passando fome, necessidade, sem comida porque ela trabalhava, o menino estudava, e passa assim, o relato do livro passa anos sem que se conversem. E ela se toca quando um dia o filho cumprimenta a tia Beth e não despede dela. Ela cai na real falando: olha, eu perdi meu filho. Depois o menino passa na Federal, vai para Ouro Preto, ela vai, aí fala assim, interessante, fala assim: e ficamos 7 dias sem conversar, um mês viraram anos, e quando dei por mim ele já estava casando, né? Outra coisa que eu percebo também nesse livro é a questão do problema da... Sabe aquelas pessoas que falam que vem na cabeça sem pensar? Eu sou franco, eu só falo a verdade. Esse também é um problema apresentado aqui. Porque ela já não tem um relacionamento bacana com o filho. O filho casa, a mulher do filho fica grávida do neto, e aí vai colocar o nome no neto e coloca o nome composto, né? Acho que é Carlos alguma coisa. E aí ela fala assim: olha, deixa eu te falar, esse nome é muito grande para criança e criança não cresce. Só que o nome era um nome que a nora estava colocando no neto dela por causa de consideração de família. E o telefone estava no viva voz, e aí a nora escutou a sogra criticar o nome do neto. Ficaram anos sem conversar. Na verdade, daí para frente não conversam mais. Esse cachorro sarnento que ela pega um dia que ela está indo visitar ele em Ouro Preto e não chega lá, se torna então o filho dela. Tudo que ela deveria ter dedicado para o filho, todo o amor, ela passa para esse cachorro chamado Vento. E o final desse livro é quando eles mudam para uma casa maior. Eles, eu digo, ela e o Vento, porque o filho, a nora e o neto já estão morando na Itália. E o Vento morre. Ou quando o Vento morre, ela morre junto. É engraçado que a primeira tragédia na vida dela é por causa de um cachorro que matou a Carla. A última tragédia na vida dela é por causa de um cachorro que morreu. As coisas vão acontecendo assim na vida dessa personagem de uma forma tão interessante. Eu quero resumir e reduzir aqui agora a nossa resenha desse livro, dizendo o seguinte: cuidado com as coisas que são mal resolvidas no seu coração. Cuidado com as coisas que você não resolve com facilidade. Olhando pelo lado do Pedro, cuidado com as suas atitudes, porque elas podem marcar negativamente a vida de uma pessoa para todo sempre, pode destruir. Interessante, uma cena que tem aqui no finalzinho do livro, quando Pedro vem da Itália, porque ela é encontrada morta já, ela vai ser enterrada quase como indigente, e chega um homem, um senhor com um buquê de flores, e coloca lá e fala para ele bom dia, e diz que que o Lucas ficou com vontade de perguntar quem era esse cara. A Aline Bey, ela não diz quem é, mas tudo indica que esse camarada que leva esse buquê de flores no velório dela, na verdade não no velório, né, mas na tumba dela, porque ela já estava enterrada ali há muito tempo, com certeza parece que tudo indica que é o Pedro. O Pedro parece que vai lá na cova onde ela foi enterrada, no mesmo dia que o Lucas está ali
fazendo sua despedida da sua mãe, porque ele não veio no velório, não veio no sepultamento. No velório porque ninguém sabia que ela estava morta, o patrão dela é que sente falta, e então eles vão na casa e encontram a casa lá e ela morta dentro da casa. Esse livro quebra a gente. Ele fala muito sobre essas coisas maltratadas, mal curadas. Cuidado com essas dores mal curadas, com essas mágoas. A mágoa, ela é terrível, ela é um assassino. O rancor, o ódio. Alguém já disse que ter mágoa de alguém, ter rancor de alguém, é tomar veneno, é pegar um copo, beber veneno e esperar que o outro morra. Isso é mágoa. Cuidado com a mágoa. A Aline está de parabéns com esse livro. Esse livro vai virar um grande livro, como as grandes literaturas na época não tiveram tanta importância, né? E depois se tornaram big histórias. Essa da Aline Bay já é uma grande história, ela foi muito feliz na abordagem de O Peso do Pássaro Morto. Então essa é a indicação que eu quero passar para você dessa resenha, O Peso do Pássaro Morto. Para finalizar, eu quero dizer, leia esse livro. Leia esse livro. Você vai gostar desse livro. Esse livro é muito fera. Mas prepare para chorar. Prepare para ter seus sentimentos, suas emoções revolvidas dentro de si. Beijo no coração, Deus abençoe. Esse é o livro nosso de cada dia.